Oi, gente. Então, continuando aí nosso curso de Física Computacional 2. Veja bem, a gente já estudou o método de Euler, né? Viu qual é a ideia básica, viu a ideia básica do Runge-Kutta, de segunda ordem, vimos aquele método usando aquela interpolação, né? Que é o método de Adams-Bashforth. E aí a gente começa agora a ver, já entendeu a ideia desses métodos, já entendeu qual é mais ou menos a ideia de como se deduz essas fórmulas. Então agora a gente vai aplicar, né? No último vídeo a gente discutiu o método de segunda ordem, né, para resolver um sistema de dois níveis. Então a gente vai agora fazer a mesma coisa, sendo com o método de quarta ordem, tá bom? Então eu vou aplicar, aqui estão as fórmulas as mais famosas, né, fórmulas de quarta ordem, são essas daqui. Existem outras deduções dessas fórmulas, tá? Mas essa é uma das mais famosas, né? Então, o método de quarta ordem, você vai precisar de 4 estimativas para aquele termo da derivada lá, né? A primeira é tipo um Euler, o segundo parecido com o de segunda ordem, ou com o Euler modificado, e aí vem uma terceiras estimativas aqui, onde essa fórmula aqui é idêntica à fórmula de K2, sendo que ao invés de K1 aqui só coloca K2. Você corrige o valor da função por K2. Né? Na equação do sistema de dois níveis, essa parte aqui não é usada, né? Porque essa parte onde tem o xn, ela não é usada porque aquela equação que a gente exemplificou, ela não depende explicitamente do tempo. Né? Então a gente vai usar basicamente isso aqui. Tá? Então a ideia do método é praticamente a mesma de segunda ordem. O espírito é o mesmo. Né? Existem várias fórmulas dessa, tá bom? Essa daqui é uma das mais famosas. Então vamos lá, né? Então, uma vez que você calcula os 4 valores de K, você aplica nessa fórmula aqui, que é uma média ponderada desses caras, e obtém o... Nessa fórmula aqui ele botou o ΔT aqui, tirou daqui. Na outra fórmula que a gente tinha colocado, tinha botado o ΔT aqui e tinha tirado daqui. Tanto faz. Tá bom? Então vamos pro programa, né? Então, bem rapidinho esse vídeo. Mesmo acordo, mesmo princípio. Vou resolver a mesma equação do sistema de dois níveis. Recapitulando, um sistema em dois níveis com duas equações oriundas da equação de Schrödinger, né? São a equação de Schrödinger, para o sistema de dois níveis, né? Basicamente considerando uma partícula em um sisteminha com dois níveis, como se fossem dois átomos e um elétron, por exemplo. Tá bom? E aí, né? Eu preciso o quê? Eu preciso de resolver FG, a função de onda de um nível e a função de onda do outro nível, né? Então, eu preciso agora, no Runge-Kutta de quarta ordem, eu preciso de 4 valores de K para o F, e 4 valores de K para o G, que são respectivamente esses 4 caras aqui, obtidos por essa fórmula aqui. E aí, bicho, o resto agora é igual ao outro programa. Mesmas condições iniciais, mais ou menos o mesmo valor daquele T-bold, né, que eu tinha colocado lá, que é o TT, que é o termo de acoplamento entre os níveis, né? E aí vamos lá. Você precisa de 4 valores de K. Essa é basicamente a diferença. Então, K1 idêntico ao Runge-Kutta de segunda ordem, K2 também idêntico, aí K3 é idêntico a K2, só substituindo K1 aqui por K2, e K4 é parecido com K3, sendo que não tem esse 1,5 aqui. Essas fórmulas, né? Então, isso daqui, basicamente, são essas fórmulas aqui. Aí agora, para terminar, aplica a fórmula final do Runge-Kutta, que é essa daqui, né? dt 1/6 vezes esse cara aqui. Então, essa fórmula aqui é exatamente essa última fórmula aqui, que é a fórmula para você, dado o presente, calcular o futuro. Feito isso, mudei de programa. Feito isso, afinal, fechou o Runge-Kutta. Só faz aquele processo de F1 receber F2, de G1 receber G2 e fechou o Runge-Kutta. Tá bom? Como a gente já fez o Euler, já fez o da segunda ordem, nesse programa eu vou deixar só o Runge-Kutta de quarta ordem, tá bom? No que eu escrevi aquele 1 menos módulo ao quadrado. Lembra? Eu calculei o módulo ao quadrado. R1 é igual ao módulo de F1. R2, o número real, é o módulo de G1. Aí digo, R3 é o módulo ao quadrado de F1, o módulo ao quadrado de F2, né? De G1, né? Então, esse R3, ele é formalmente, só para lembrar aqui de vocês, quem não assistiu o outro vídeo, quem não está com o outro vídeo na cabeça aí, então isso daqui, esse R3 é você somar a função de onda, o módulo da função de onda ao quadrado do nível F, mais o módulo da função de onda do nível G. Então é a função de onda do sistema completo, isso tem que dar 1. Aí o que eu faço aqui? Módulo de 1 menos esse cara tem que dar 0. Então o quanto der 0 esse carinha aqui é o que vai dizer se o meu método está legal ou se está um método que está com imperfeições, né? Tá bom? Então vamos lá, né? Vamos resolver aí, certo? Deixa eu ver se eu gravei aqui. Então vamos lá.
Então, é o mesmo sistema de 2 níveis, tá bom? Que a gente resolveu no último vídeo, sendo que agora usando o range cutter de 4ª ordem, tá bom, gente? Então, já resolveu, né? Aí eu vou fazer o seguinte, eu guardei os outros dados, vou comparar, vou comparar a mesma quantidade, essa mesma quantidade aqui, calculada usando o método de 2ª ordem, que foi o que a gente fez no vídeo passado. Eu guardei os dados aqui para a gente poder fazer um comparativozinho, tá bom? Então vamos ver como é que vai dar. Lembrando, olha, eu li primeiro o arquivo de 2ª ordem, que foi o que a gente calculou com o range cutter de 2ª ordem, e estou lendo posteriormente o arquivo de 4ª ordem, tá bom? Então a curva preta é de 2ª ordem, né? Ela, para tempo longo, ela já está, o zero, que começou o zero, já está em 10 a menos 5. Vamos ver o do range cutter de 4ª ordem, o que acontece? Vamos botar aqui opa, né? Vamos botar aqui para a gente ver, ó a curva vermelha, lembrando que ó, o segundo arquivo é a curva vermelha, 4ª ordem. Olha que deu, ele começou ali no zero, está em 10 a menos 10. Então, nitidamente, o de 4ª ordem, ele é mais preciso do que o de 2ª ordem, né? Como deveria ser, né? E esse é um dos métodos mais, assim, onde é o custo-benefício, porque as equações não são sofisticadas, né? E você consegue uma boa precisão e consegue controlar isso. E observe que se você olhar a discretização que eu usei, não foi uma discretização tão grande, foi 0.01. Se eu botar aqui 0.09, por exemplo, deixa eu dar uma melhoradazinha nessa precisão, eu vou dar uma melhoradazinha e vou mudar aqui o nome do arquivo, vou botar aqui para versão 2, tá bom? E vamos resolver de novo para você ver o que acontece, tá certo? Você ver o que vai acontecer. Compilar, executar, pronto. Aí vou abrir agora, deixa eu ver aqui, vou abrir agora os dois, cadê? Os dois antigos que eu tinha aberto e botado versão 2, que é esse que eu acabei de botar, um ΔT menorzinho, né? Vamos ver o que acontece. Só para quem não tem costume com o Grace, né? Eu estou abrindo os 13 nomes de arquivo, ó. O arquivo com a solução de 2ª ordem, o arquivo com a solução de 4ª ordem, discretização 0.01, o arquivo com a solução de 4ª ordem com a discretização 0.009, ou seja, um pouquinho menor, né? Tá bom? Aí quando eu abro, tem 3 curvas aqui. Tem 3 curvas. Se eu clicar aqui, aparecem as 3 curvas. Como é que eu faço para ver as 3? Aí eu vou botar aqui, eu vou clicar aqui na esquerda e vou botar aqui em logaritmo, tá? Para poder abrir melhor esses caras, porque são tudo muito próximo de zero, botando log ele fica mais evidente para a gente. E vou botar aqui, sei lá, 15, para começar de 10 a menos 15, para ver se ele mostra as 3 curvas. Mostrou as 3 curvas, né? Então, claramente, ó, o range cutter de 4ª ordem com a discretização menorzinha é melhor do que o de 4ª ordem com a discretização 0.01 maiorzinha e bem melhor do que o de 2ª ordem, né? Então, à medida que você vai diminuindo essa discretização, botar uma discretização para menos 4, essa bicha vai vir aqui para baixo, ou seja, vai ficar uma precisão numérica mais, né, mais robusta. Por que não é tão interessante diminuir demais? Vamos fazer mais uma versãozinha aqui. Bota aqui, versão 3, só para a gente ver. Vamos botar aqui, ó. Eu vou botar em 0.009, tá 0.001, tá bom? Beleza? Vamos ver o que, vai acontecer. Vamos fazer a mesma brincadeira. Vamos rodar. Aí desse vai demorar um pouquinho mais, né? Ó, já rodou. Deixa eu ver. Aí eu vou abrir os 3 arquivos e vou botar esse que eu chamei de versão 3, tá bom? Aí mesmo esquema. Clico aqui na esquerda, ponho aqui em logaritmo e boto aqui, sei lá, menos 20. Para ele abrir bem. Ó, foi lá para baixo, né? Então esse daqui é com o 0.001, que fica bem mais preciso. Agora, por que não é recomendável o cara fazer isso? Por que não vem aqui e bota aqui 10 a menos 20? Por quê? Porque, meu amigo, quanto mais você discretiza aqui, bota a discretização menorzinha, mais loops, mais operações você faz aqui. E aí você tem que repetir essas fórmulas mais vezes. Aí, bicho, aí o tempo diverge, né, pô? Entendeu? O tempo diverge e você não consegue fazer o estudo de uma maneira eficiente, pô. Então a gente está com um problema aqui com 2 equações. Ninguém não tem nenhum sistema na natureza com 2 átomos. Tem. Você pode ter até algum sisteminha particular, um sisteminha de 2 níveis da ótica, ou em alguma nesses experimentos de estados quânticos. Tem às vezes alguns sistemas de 2 níveis de interesse, tem, mas são poucos. Quando você vai para um mundo, entre aspas, mais real, quando você vai aplicar a física computacional da maneira mais real, você vai para sistemas macro, velho. Estou falando de cadeias com 10 a quinta átomos. 10 a quinta átomos são 10 a quinta equações. É chão, velho, para o cara integrar isso, viu? É difícil. Então você tem que encontrar uma, digamos assim, uma estratégia onde você não discretize tanto aqui
não bota esse negócio tão pequeno. Por exemplo, esse 0.001 já é pequeno demais. Você faça uma discretização razoável, não tão pequenininha, certo? Para não ter que estar repetindo muito. E aqui dentro, isso você escolher o método mais eficiente para o seu problema. Né? O de quarta ordem é uma boa estratégia. Não é a melhor, mas já é um bom custo-benefício. Mas o cabo não pode também dizer, eu vou botar uma discretização aí 10 a menos 5. Não vai terminar. Não vai terminar. Então tem que o cabo ter essa maturidade e ir acompanhando, sempre avaliando o erro numérico. Existem algumas estratégias de medir o erro. Essa que eu estou usando aqui é uma estratégia indireta, mas existem algumas estratégias para você aferir o erro acumulado no procedimento. A gente pode discutir isso no futuro próximo. Tá bom, gente? Valeu, um abraço. Tudo de bom para vocês.